Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos falar com uma bauruense que está em Manaus há 4 anos. Ela é bióloga, participa do programa Amazon Face. Tem muita coisa boa para contar para a gente. Nós vamos falar com Natália de Marinho Toledo. Seja muito bem-vinda aqui no Conversa Diária. É uma satisfação poder te receber aqui para contar para a gente um pouquinho da sua experiência, não só como pesquisadora, mas também essa bauruense que sai da querida Bauru e vai, pesquisar fora da cidade, lá em outro estado. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada eu. Muito bom estar aqui conversando com você. Bom, meu nome é Natália de Toledo Marinho, sou bióloga. Sou formada aqui na Unesp de Bauru. Fiz licenciatura e bacharel. E depois que eu terminei a faculdade, saí por aí, resolvi sair de casa e tentar fazer a biologia acontecer em outros lugares. Então, fui para Piracicaba e aí depois Manaus, que é onde eu estou até hoje, aqui em Bauru ainda tenho familiares, Meu pai e minha mãe, Rosângela e Márcio, e a minha irmã, Mariana. E eu sou bauruense, meu pai é bauruense, minha mãe é da cidade daqui de perto, de Lins. E todo ano eu venho, para visitar eles. E hoje, essa semana, tive a oportunidade, de estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre minha trajetória e tudo mais. E, Natália, quando você decidiu e escolheu fazer biologia, conta pra gente, assim, porque na família você é a primeira a se aventurar nessa área. Que eu saiba, não tem biólogo na família. Eu sempre fui uma criança que gostou muito de estar na natureza. E quando eu era pequena, a minha avó é professora, fez magistério, era professora de 1ª a 4ª série. E eu acompanhava ela quando eu era bem pequenininha, nem estava ainda na escola. E eu ficava encantada com os livros de ciências. E eu gostava muito da parte da gestação. E aí passei a infância achando que eu seria médica. E aí, porque eu gostava muito dessa parte do corpo humano e tal. E aí eu falei, depois, com o tempo, eu falei, talvez medicina não seja para mim. E aí eu falei, mas talvez biologia seja, Biologia é uma área muito ampla, O pessoal pode trabalhar com fisiologia humana, fisiologia vegetal, com animais. E aí eu entrei na faculdade, sabendo que eu gostava de biologia, mas eu não sabia o que ainda, dentro da cartela de opções de áreas na biologia, eu não sabia o que. E demorei um tempo para descobrir que eu gostava da parte de botânica, de ecologia, ecologia vegetal. Eu fui descobrir quando eu fiz a disciplina de morfologia vegetal. E aí a professora, que era a Moranguinho, a Inês, que até hoje dá aula na Unesp de Bauru, ela veio me dar os parabéns pela minha prova. E eu fiquei, nossa, eu sou boa nisso. E eu gostei. E aí eu comecei a me interessar mais, E aí eu fui mais para essa área de ecologia vegetal, Depois eu tive outras disciplinas, falei, não, ecologia é meu negócio. E foi assim, eu era uma criança que gostava muito da parte de ciências, muito curiosa, Queria entender como as coisas funcionavam, por que chovia, por que estava calor, por que o corpo funcionava daquele jeito. E isso foi me levando, Eu acho que foi um caminho natural ser bióloga. Por muito tempo eu achava que, eu gosto de biologia, mas dá para eu fazer outra coisa. Vou fazer odonto. Até prestei odonto aqui na USP. Passei também, mas eu falei, não, vou para biologia. E foi uma ótima escolha eu ter ido para biologia. Bacana. Gostaria que você mencionasse, então, referente a um trabalho que você, executou, exerceu sobre o Newform, é isso? Isso. E nessa descoberta, na restauração da Mata Atlântica. E pode contextualizar para a gente a respeito, e aí já entrando também na sua pesquisa ali na região, de Manaus. Conta para a gente. Aqui em Bauru eu fiz o meu TCC com a professora Veridiana na área de cerrado.
Então, bioma cerradão, né? Que a gente fala que é a fitofisionomia daqui de Bauru é cerradão com Mata Atlântica. Então, fiz o meu trabalho aqui com frutos do cerrado, criei uma cartoteca no herbário, que é uma biblioteca de frutos, né? E aí, terminei o TCC, terminei o bacharel, e aí surgiu a oportunidade de uma bolsa de técnico lá no Amazon Face, não, desculpa, no New4, em Piracicaba. Fiz a entrevista, deu certo. Falei, bom, agora eu vou mudar. Porque eu queria trabalhar em todos os biomas brasileiros. Eu falei, legal, agora eu vou para a Mata Atlântica. E aí eu fui trabalhar como técnica de campo, lá no New4, com o professor Pedro Brancalion, que é uma das referências de restauração no Brasil, junto com o Ricardo Rodrigues. E aí lá eu tive a oportunidade de conhecer vários lugares aqui no estado de São Paulo, fazendo campos, né? A gente fazia um inventário florístico, coletava solo, coletava raiz, a gente contava as madeiras e plantas regenerantes, abria as picadas, né, para conseguir chegar até a parcela e abrir a parcela. Foi muito legal, foi muito interessante. Esse projeto, ele visava compreender como que as florestas restauradas agem em benefício, né, da população, do meio ambiente, diferentes modos de restaurar. Então, a gente fazia algumas parcelas em florestas secundárias, primárias, né, floresta da Mata Atlântica mesmo, e também em outras tipologias que, às vezes, era de eucalipto, que foi abandonado, a empresa deixou, né, aquele talhão, e as plantas começaram, as plantas nativas começaram a tomar conta daquele lugar, mesmo com os eucaliptos, as áreas de restauração que estavam acontecendo, seja por plantio, seja por um outro método de restauração. E aí a ideia era entender como que essas diferentes tipologias poderiam auxiliar na manutenção do ecossistema, né? Do funcionamento. E no funcionamento que dá benefícios para as pessoas. Então, se a gente tem uma área que está sendo restaurada perto de um rio, a gente vai ter mais chuva ali, não necessariamente perto de um rio, mas uma área restaurada vai ter maior absorção da água, vai repor, né, a água dos aquíferos. Então, a gente vai ter uma segurança, né, de ter água, não ter escassez, que aqui em Bauru, por exemplo, a gente muitas vezes passa por processo de racionamento de água, né? Normalmente em agosto até outubro, a gente tem isso. E é muito ligado aos desmatamentos que a gente tem, né, no estado de São Paulo, para plantio de cana, de eucalipto e outras plantas que são importantes economicamente, mas que muitas vezes a gente não consegue ter o equilíbrio ali de florestas nativas que têm, né, funções ecossistêmicas muito importantes para a gente, com a parte econômica. E dá para a gente fazer isso, né? A gente não precisa ter monoculturas extensivas como a gente tem outros métodos de cultivo que casam melhor com a floresta nativa, né? Para a gente manter esse funcionamento do ecossistema, tanto para a gente ter mais abelhas, por exemplo, polinizando essas monoculturas, quanto a gente ter água disponível nos rios, mesmo quando a gente está em época de seca, que chove pouco, né? Em 2019, eu fui para um congresso de botânica. Estava ainda na faculdade. Fui para um congresso de botânica em Maceió. E era o meu primeiro congresso grande e tal. Eu ia conhecer vários pesquisadores que eu, né, tinha muito apreço. E aí eu entrei numa sala e eu não sabia muito bem sobre o que ia ser falado ali, mas eu entrei. Porque o que eu queria já tinha acabado, enfim. Aí eu entrei e estava tendo um simpósio sobre a Amazônia, com o que foi meu professor, meu orientador de mestrado. E aí, na época, eu estava fazendo um congresso aqui em Bauru também. E aí eu acabei chamando ele para dar uma palestra de abertura e tal. E aí, nessas nossas conversas,
ele falou que tinha vagas, né, para mestrado, doutorado com ele lá no IMPA. E eu falei, você não me orienta? Ele falou, passa na prova que eu te oriento. Eu falei, tá. E isso eu deixei escondido, sim. Não falei pra minha mãe, não falei pro meu pai, não falei pra ninguém. Só para quem não conhece, o INPE é um Instituto de Pesquisa nacional, né? Isso, é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Fica localizado em Manaus. E aí, eu contei só para um amigo meu que já estava fazendo mestrado que eu achava que eu ia fazer a prova, né? E aí, tinha acho que uns 3 meses que eu tinha mudado para Piracicaba, né? Para trabalhar no Newfor. Então, assim, eu tinha 1 ano ainda pela frente, tinha contrato do apartamento. Eu falei, eu vou fazer a prova só por fazer, assim, né? Não de vez. Aí o José, né? O Zé Luiz, que foi meu orientador, ele falou assim, faz a prova. Se passar, passou, e depois você faz de novo quando você quiser realmente vir, né? E aí, esse meu amigo, ele falou, eu pago sua inscrição, ele pagou lá pra mim. Fiz a prova, na época era 2021, então a gente ainda estava em pandemia, né? A prova foi online. E fiz essa prova, tava com dengue. Foi assim, eu não achei que eu ia passar. Eu não tinha conseguido estudar muito pra prova, porque eu tava no Newfor, eu tava, né, fazendo os campos, não tava com muito tempo. E falei, vou só fazer. E aí, 1 mês depois, saiu a aprovação. E aí, eu fui contar pros meus pais que eu tinha sido aprovada no mestrado em Manaus. O grande momento com os pais. Foi uma ligação de videochamada com eles. E a minha mãe, pelo amor de Deus, é muito longe, né? Eu tinha acabado de sair de casa. Eu saí de casa pra ir pra Piracicaba, né? Até então eu morava com a minha mãe. Ela, não, tá doido, você vai pro meio do mato, vai pro meio da Amazônia. Ela não tinha conhecimento de como era Manaus. Manaus, assim, as cidades, o pessoal daqui acha que as cidades no norte são pequenas, que tem, sei lá, muitas vezes já ouvi isso de, tem jacaré andando na rua. Manaus é uma capital grande, de 2.300.000 habitantes. Então, há muito preconceito. É muito Quem preconceito. está do estado de São Paulo, enfim, para lá. É isso que você percebe. Quando você chega lá, você percebe que realmente não é nada do que se é comentado. Eu cheguei lá de coração aberto, mas aí eu comecei a perceber que eu mesma tinha preconceitos, que eu nem sabia que eu tinha, e que eu comecei a perceber quando cheguei lá. E aí eu comecei a olhar em como as pessoas daqui, meus amigos, familiares, falavam sobre lá, e eu fiquei, gente, essa não é a realidade. A realidade é totalmente outra. E o que você mais gosta de lá e gostou de lá? Aqui no Bastidor você já adiantou para mim que é parte da culinária, trouxe até uma bebida que queria que você falasse a respeito também. Culinária lá é incrível. Quem tiver a oportunidade de ir para a Amazônia não vai querer voltar, porque a comida é muito boa. Os peixes são incríveis. Aqui a gente come tilápia, né? Para mim, tilápia não é nem peixe. Comparado com os de lá, são peixes de rio, né? É diferente. Eu sei que os peixes aqui a gente normalmente come de rio, mas também do mar. Mas os peixes de lá são muito saborosos. Banda de tambaqui é a comida oficial do final de semana dos manauaras. Fazer uma banda de tambaqui na churrasqueira é muito bom. Pirarucu, de todas as formas possíveis. Qual que é o seu prato preferido? Eu acho que é a banda de tambaqui. Mas também tem o pirarucu à casaca. Como é que é esse prato? O pirarucu à casaca eles chamam de bacalhau amazônico. Então, é o lombo do pirarucu, salgado, né? E com farinha guarini, que é uma farinha de mandioca, bem amarelinha, diferente do que a gente tem aqui de farinha, né? De mandioca, que é super branca. É muito gostosa a farinha de lá. Eu não gostava da farinha de mandioca daqui. E aí, quando eu fui pra lá, eu fiquei, meu Deus, é muito gostoso. Então, pirarucu à casaca é essa farinha guarini. Ela é molhada no leite de coco. E aí tem o pirarucu salgado, né? E são em lascas. E tem banana pacovan. Aqui a gente conhece como banana da terra. Só pelo que eu entendi, são espécies diferentes.
são semelhantes, mas são espécies diferentes. A de lá é muito mais gostosa. Já vi que Bauru ficou para trás. Ficou. Ficou para trás no sentido de você não quer nem voltar para a cidade mais. Também, só a passeio. Só o passeio, é. A culinária lá me pegou muito. É. Eu venho pra cá e fico um mês normalmente. E na segunda semana, eu já começo a sentir falta da comida de lá. E essa bebida que você trouxe pra gente é uma raiz também já... Esse daqui, aqui pra gente. não sei pra onde que eu mostro, Essa aqui. mas essa é uma cachaça de jambu. Jambu é uma folhagem que tem muito lá no norte, que eles usam muito no tacacá, especialmente, e também para fazer a cachaça. Ela é uma planta que ela dá uma dormência na boca. Ela adormece a boca, dá uns choquinhos. É uma experiência diferente. E aí lá eles usam muito na culinária, muito no tacacá, que ficou nacionalmente famoso depois da música da Joelma, né? Eu vou tomar um tacacá. E criaram também várias tacacarias, né? Em São Paulo e aqui pelo Sudeste. Mas o tacacá de verdade tem que ir lá pro norte tomar. Para conhecer. E falando de experiências, também vou pedir para você compartilhar sobre quando você chegou lá, começou a fazer a sua pesquisa e teve a questão do choque anafilático. Conta pra gente também como que foi esse episódio. Aí nós vamos já voltar de novo para a questão da pesquisa, o que você faz lá, para continuar falando a respeito, né? Que você já trouxe essa parte que você gosta aí da culinária também pra gente. Foi o que me fez ficar depois de choque anafilático. Eu cheguei em Manaus, já tinha alguns meses que eu tinha iniciado o mestrado, porque a gente estava no meio da pandemia, né? E aí eu cheguei, fiquei na casa de pessoas que eu não conhecia, mas a gente tinha amigos em comum, e a gente foi para um restaurante, e aí eu fui picada e tive um choque anafilático. Em menos de 48 horas, estando na cidade. E aquilo foi muito difícil. Acho que eu nem contei para o meu pai e para minha mãe na hora que estava acontecendo. Eu só fui contar quando o médico falou assim, eu acho que a gente vai ter que te internar. E aí eu fiquei, meu Deus. Eu queria comprar passagem e voltar. Falei, não, Manaus não quer. Aqui não dá para eu ficar aqui. E... Que antes desse episódio você fazia as pesquisas de campo. Eu era técnica de campo, né? Então eu ia muito para campo 2 semanas por mês. Então nunca tinha tido nenhuma reação, assim, grave de picado. Ficava inchado e tal. E aí foi lá que eu descobri. E por conta desse choque anafilático, eu tive, né, que recalcular rotas, porque eu não poderia ir para campo. Os campos lá na Amazônia são a logística muito diferente do que a gente tem aqui. Tem campos que o pessoal vai de barco e são horas e horas de barco, aí chega, anda sei lá quantos quilômetros no meio da mata, faz um acampamento bem raiz mesmo, só uma tendinha, a rede, e não teria condições de eu ficar no meio do mato sem ter um acesso rápido a um hospital, caso acontecesse alguma coisa. Mas assim, nesse processo que você pôde ficar fazendo as pesquisas de campos, quais foram os aprendizados, o que você também observou e a importância, né, das pesquisas que são realizadas no local? Então, aí eu não tinha autorizações para fazer campo mais, né? O programa de pós-graduação não autorizou que eu fosse para campo. Só teve um campo que eu fiz, que foi na Reserva Duque, que é bem próximo de Manaus. Então, tinha carro disponível, enfim. Eu pude entrar em contato, realmente, fazer um campo na Amazônia, que eu acho que é o sonho de, se não todo, praticamente todo biólogo, ir conhecer a Amazônia. E é incrível, é indescritível estar numa floresta, vou dizer intacta, mas não é intacta, porque a Amazônia sempre foi habitada por pessoas, por indígenas, então intacta no quesito de não é uma floresta que foi desmatada e está se regenerando, é uma floresta que está lá, longe, né, de desmatamento e afins. E foi incrível conhecer
todo aquele universo de biodiversidade que tem naquele lugar. É incrível, as árvores são muito altas, é muito diferente do que a gente tem aqui em Bauru, né, do Cerradão, que as árvores são bem baixas, tortuosas e tal. Então, lá são árvores grandes, você vê os animais, assim, muito mais facilmente. E o clima é outro, né? Aqui a gente tem um clima seco, lá é um clima bem úmido. Eu falo que é uma panela de pressão, porque é quente e úmido. E é incrível ir para lá e fazer os campos. E lá a gente tem um centro de pesquisa muito famoso, muito reconhecido internacionalmente, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Que, inclusive, seu projeto se encontra, Que é... né, agora com a COP30, faz parte também, Isso. é um dos projetos que se encontram. Gostaria que você falasse a respeito para a gente da importância, né, desse momento, inclusive, de ter projeto seu e falar um pouco sobre ele. Só que antes nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, aí você conta para a gente, tá bom? Então nós vamos para esse rápido intervalo, mas nós voltamos já, não saia daí. Até mais! Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com a bióloga Natália de Toledo Marinho. Nosso bate-papo aqui, então, se estende, né, sobre essa área que você é tão apaixonada. E antes do intervalo, havia perguntado da importância do seu projeto. Pois é, eu atualmente trabalho num programa dentro do INPA, que é o Amazon Face. É um experimento a céu aberto. Acho que hoje em dia é um dos mais importantes experimentos que a gente tem, que está visando entender como as mudanças climáticas e né, o excesso de poluição de CO2 que a gente cria no mundo através de poluição de desmatamento, poluição das indústrias, carros e afins. Então, esse projeto, eu trabalho nesse projeto como uma técnica, né? Eu tenho uma bolsa técnica no projeto e eu trabalho no laboratório. O objetivo do projeto é entender como que o aumento de CO2 atmosférico vai afetar a ecologia da floresta amazônica. Então, é um experimento a céu aberto, muito grande. A gente acha ele megalomaníaco, porque são torres gigantes no meio da floresta que vão injetar CO2, 50% a mais do que a gente tem hoje em dia, que essa é a previsão para as próximas décadas. Se a gente não fizer nada, a previsão é de que a gente vai ter 50% a mais de CO2 atmosférico. E a gente não sabe qual que vai ser o efeito disso nas florestas. Se a gente vai perder funções ecossistêmicas que são importantes para a gente, para a floresta, para quem vive na floresta, quem depende da floresta para sobreviver, como os indígenas, os ribeirinhos, e que o impacto na floresta amazônica tem impacto em todo o resto do Brasil. Essa semana mesmo eu estava vendo a TV e falaram sobre os rios voadores, né, que vem aquela massa de água, de ar quente que vem da Amazônia e que faz com que existam chuvas aqui no Sudeste. Então, é um projeto muito importante que está sendo desenvolvido, que está hoje, a gente está com os nossos coordenadores lá na COP, na parte da Green Zone, falando sobre o projeto e mostrando a importância dele para os próximos anos, para as tomadas de decisões dos próximos anos, que a gente quer entender, vai aumentar o CO2, qual que vai ser a resposta da floresta? Dependendo da resposta, a gente precisa tomar determinadas ações que dependem não só da gente, cientistas, de produzir esse conhecimento, mas depende de quem está no governo, né? Quem são os tomadores de decisão realmente. Eles falarem, não, a gente tem que ir para esse caminho para a gente conseguir contornar os efeitos desse aumento de CO2, das mudanças climáticas. Esse programa é um programa bionacional, Brasil e Inglaterra. Então, hoje o Ministério da Ciência e Tecnologia é um dos financiadores do projeto, e aí a gente também tem o Met Office na Inglaterra. Então,
é uma parceria entre diversas instituições, né? No Brasil, é o Ministério de Ciência e Tecnologia, o INPA e a Unicamp. E aí a gente tem as organizações lá na Inglaterra. E também a gente tem colaboradores em outras partes do mundo. A minha chefe mais direta, hoje ela está na Alemanha. Tem outros coordenadores de áreas do projeto que estão na Áustria, estão na Inglaterra, estão aqui no Brasil. Então, é um projeto muito amplo, com muitas pessoas de diferentes culturas, porque assim a gente consegue ter diferentes visões sobre o mesmo tema. E todo mundo com o mesmo objetivo de criar conhecimento, criar algumas respostas, porque a gente tem lacunas no conhecimento científico. E se a gente não cria, né, consegue acessar esse conhecimento e ter algumas respostas, a gente não consegue nem prever, né, o que vai ser daqui a alguns anos. Nesses seus 4 anos, nessa pesquisa que você realiza, nesse programa, existe alguma experiência assim, de bastidor para compartilhar conosco? Algum experimento em especial? Eu trabalho no laboratório, né, e a gente tem... Talvez as pessoas não tenham ideia, mas eu trabalho com solos e raízes e as análises que eu tenho que fazer são frescas. Então, o que vem do campo tem que ser analisado em, no máximo, 2 semanas. E o volume de amostra é muito grande. Então, muitas vezes a gente passa algumas madrugadas fazendo análise e é bem cansativo. Mas é lindo ver o resultado sendo criado e saber que eu estou fazendo parte de um projeto muito grande e que vai conseguir, a gente espera muito conseguir cobrir essas lacunas e poder dar uma guiada maior, né, no Brasil de a gente está criando esse conhecimento, a gente está vendo como está sendo, vamos tentar mitigar o que já foi feito, né, de poluição, desmatamento, vamos tentar mudar um pouco a realidade com base no conhecimento científico. Até o momento, qual foi o maior desafio seu, assim, e o que mais te encanta nessa área que você decidiu já, né, de alguma forma, desde jovenzinha já estava direcionado já para essa área? Eu acho que o maior desafio na academia é você conseguir criar as conexões em tantas coisas que você lê e principalmente na ecologia, as coisas são muito, assim, grandes, a gente tem que fazer muitas conexões, porque é ecologia é conexão. Então, para mim, uma das coisas, né, mais difíceis de quando cheguei ali, falei, tá, vou estudar ecologia, foi conseguir linkar todas essas coisas. Não é, eu estou estudando só o solo, tá, mas tem todo um ecossistema que eu preciso olhar e falar, tá, aqui tá desse jeito, como que isso vai influenciar no que eu estou estudando. E o que mais te encanta? Lá, na área de biologia ou em Manaus? Na área de biologia. Em Manaus também, já aproveita o gancho e já traz para a gente. E o nosso bate-papo também está caminhando para o final. Se você quiser complementar alguma coisa que não foi perguntado, fica à vontade para falar. Na biologia como a curiosidade leva a gente muito longe. E a gente vai descobrindo cada vez mais coisas por conta da nossa curiosidade e querer entender. É o que me move, né? Dentro da biologia e na pesquisa acadêmica, você precisa ser curioso para... Tá, por que isso funciona dessa forma? E aí você vai aprender um pouquinho e fala, tá, não consegui explicar totalmente, eu preciso olhar agora por outro ângulo para tentar complementar esse quebra-cabeça. Então, isso é o que mais me encanta na pesquisa e na biologia. E qual o recado que você deixa para quem nos acompanha? Fala aquilo que estiver no coração. Eu queria deixar a mensagem de que as pessoas aqui do Sudeste, e falo por mim própria quando fui para lá, de ter uma visão mais humanizada das pessoas que estão lá e não enxergar o Norte como florestas. Tem floresta, não tem só floresta, tem muita gente lá. E são essas pessoas que são responsáveis por cuidar dessa floresta e manter ela em pé, manter ela funcionando. E as pessoas que estão lá, elas têm muito conhecimento
muitas competências e são tão bons quanto a gente é aqui no Sudeste. Aqui no Sudeste a gente tem muito mais acesso aos recursos e infraestrutura e tudo mais. E muitas vezes a gente acha que lá as pessoas são, né, diferentes nesse quesito, sabem menos do que a gente que está aqui. E não é, as pessoas lá são tão inteligentes quanto a gente aqui. O que falta muitas vezes é um olhar do governo de ter mais recursos para a região e melhorar a infraestrutura realmente, mas ter uma visão menos preconceituosa sobre as pessoas que estão lá e de achar que a gente sabe mais, porque a gente é do Sudeste, é de São Paulo. E, enfim, acho que é importante olhar para as pessoas e para o território de uma forma menos preconceituosa, que eu sei que é o que acontece muitas vezes. O que aconteceu comigo quando fui lá e falei, temos que desconstruir esses preconceitos que vieram enraizados, né? Muito bom, Natália. Obrigada por você participar aqui do Conversa Diária. Muito legal participar. Compartilhar um pouquinho do seu conhecimento aqui. Aqui a gente pode ficar horas, né, falando que você tem muita informação. E para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, tem redes sociais, Instagram, como que funciona? O projeto tem o Instagram, que é Amazon Face, eu não lembro direito qual que é o @. A gente coloca, então, pessoal jogar Amazon Face, com certeza vai achar. E também acompanhar o perfil do INPA, INPA MCTI, para ver todas as atividades científicas e atividades de extensão que tem para a sociedade, que o INPA desenvolve. É um instituto de excelência, né? E muito reconhecido internacionalmente e que muitas vezes aqui no Brasil a gente não conhece, que eu não conhecia até ir para esse congresso conhecer meu orientador. Então, fica aí o convite para todo mundo seguir e acompanhar o que a gente faz por lá. Que é diferente, né? A cultura é diferente, tudo é diferente. Acho que dá para dar uma ampliada na visão de mundo, seguindo esses perfis e vendo como a gente faz as coisas por lá. Muito bom. Obrigada, pela sua participação, por compartilhar dos seus conhecimentos conosco. Sucesso para você. Obrigada. Então, conversamos com Natália de Toledo Marinho, essa bióloga bauruense que está em Manaus e, pelo jeito, não pretende voltar, como ela comenta aqui, só a passeio. Mas que ela continue fazendo sua pesquisa e fazendo a diferença por onde passar. Aqui eu vou deixando para você o meu forte abraço, minha gratidão por nos acompanhar até aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.